Não precisa nem perguntar para os irmãos, não precisa nem perguntar para os irmãos quem está cansado e quem é que não está, porque a gente pode olhar para o rosto dos irmãos e perceber o cansaço. Só que nós temos que entender uma coisa, irmão, que a gente vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem poder de restaurar e nos dar força na caminhada. Amém? Faltaria tempo aqui para cada um de nós contarmos as nossas lutas, mas nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Eu confesso que eu quero ser fiel no horário, pode ficar tranquilo, não quero enfadar os irmãos. Eu sei que os irmãos estão cansados, os dias são dias de cansaço, mas a palavra do Senhor nos diz que aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém, meus irmãos? Mas os que esperam no Senhor, você está esperando em quem? Se você estiver esperando no homem, é por isso que suas forças estão fracas. E cada dia que passa, a sua força vai ficar mais fraca ainda. Por quê? Porque o homem não tem poder de renovar as suas forças. A nossa irmã Catiane falou aqui nessa noite que ela esperou no Senhor. O segredo da nossa vitória está em esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Aqueles que esperam no Senhor têm forças renovadas. Glória a Deus. Mas os que esperam no Senhor, nós precisamos esperar no Senhor. Se você esperar no homem, você não vai para lugar nenhum. Mas espera no Senhor. João capítulo de número 8. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, é 8h35. E a gente prepara um estudo e às vezes a gente separa muitos versículos baseados naquele estudo que nós vamos estar lecionando. E todo estudo, irmão, requer tempo para você ler as passagens bíblicas, né? E hoje que a irmã Joelma está aí na atividade, hoje seria o dia especial para mim poder usar ela para jogar os versículos aí. Mas eu confesso que eu não quero passar do horário. Mas, irmãos, vamos ver o que Jesus tem para nós aqui nessa noite. Amém? João capítulo de número 8, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Nós estaremos lendo do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 8, quem achou, se não tiver muito cansado, se tiver, pode continuar sentado também, não tem problema. Mas se você não estiver muito cansado e querer colocar sobre os seus pés para nós estarmos lendo a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto dizia eles, tentando-o para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a, inclinando-se, continuou a escrever no chão. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta,
Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começaram pelo mais velho até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem nos assentar. Meus amados e queridos irmãos, estamos essa noite diante de uma palavra poderosa. Entendemos que a palavra de Deus, ela tem poder de curar, de salvar, de libertar, de transformar, de restaurar. Tudo isso a palavra de Deus tem poder de fazer em nossas vidas. E se nós entendêssemos de fato que a palavra de Deus tem poder para fazer tudo isso, nós poderíamos ter mais ênfase em usar a palavra de Deus para que isso viesse a acontecer na vida dos ouvintes. Só que muitas das vezes nós usamos a palavra de Deus de forma errada. Usamos a palavra de Deus da maneira que ela não deve ser usada. Se nós pararmos para analisar aqui, neste versículo de número 1, a Bíblia diz assim: ó, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus foi para o Monte das Oliveiras? Jesus, quando ele ia para o monte, ele tinha um propósito a fazer na sua caminhada. Jesus nunca ia para o monte sem ter o que fazer. Então, todas as vezes que Jesus ia para o monte, é porque ele iria ter um particular com Deus através da oração. Ir para o monte, irmão, é lugar de sacrifício, é lugar de colocar os nossos propósitos diante de Deus através das orações. E a Bíblia diz que Jesus agora ele vai para o Monte das Oliveiras. Quando Jesus agora ele vai para o Monte das Oliveiras, a Bíblia nos faz entender que de madrugada ele voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. Haja visto, pastor Elias, que Jesus vai para o monte. Quando Jesus está no monte, de madrugada, agora já muda o tempo, de madrugada, Jesus volta e aí ele vai para o templo. Presta atenção, meus irmãos. Crianças, adolescentes, prestai-nos atenção. Amém? Quando Jesus ele desce do monte, de madrugada, a Bíblia diz que ele volta para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentando, Jesus agora assentando, ele ensinava. Jesus ensinava o que assentado? Ele ensinava o que? A palavra. Então Jesus agora ele assenta, o povo foi ter com ele, porque o povo tinha sede de ouvir a palavra de Deus. Jesus agora ele assenta no meio daquela multidão. Quando Jesus assenta no meio, ele começa a ensinar a palavra de Deus. Ele começa ali agora a fazer um ensinamento, um culto ali de doutrina. Porque nós entendemos que doutrina é o ensino da palavra. Então Jesus estava ali agora ensinando num culto de doutrina. Quando Jesus está ensinando ali a palavra naquele momento ali, a Bíblia diz que os escribas e os fariseus, presta atenção, tá? Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a de pé no meio de todos. Haja visto aqui, irmãos, que a missão dos escribas e a missão dos fariseus é de acusar as pessoas dos seus erros. A missão, irmão Nilde, dos escribas e dos fariseus é de apontar o pecado dos outros. Então aqui agora, quando Jesus está ensinando, no meio do ensinamento, irmã Marceliana, aparecem os escribas e os fariseus, trazendo quem? Uma mulher que, segundo ele,
um ato de adultério. Chegou e apresentou aquela mulher diante de Jesus na hora do ensino da palavra. Então nós entendemos, irmãos, que a missão dos escribas e dos fariseus é trazer à presença de Jesus quem está em pecado. Não é a missão dos discípulos, preste atenção. A missão dos discípulos, irmão Catiane, é de orar e de interceder para que Deus venha salvar e libertar o pecador. E a missão dos escribas e fariseus, de apontar o erro do pecador. E nós, irmãos, como homens e mulheres de Deus, a nossa missão não é de apontar o erro das pessoas que estão batalhando e lutando na caminhada. Não. Deus não te levantou como escriba e nem como fariseu. Deus te levantou como homem e mulher de Deus. Só que no meio do ensino ali, aparecem os escribas e os fariseus e chega diante da presença de Jesus e apresenta uma mulher que foi surpreendida em um ato de adultério e fazendo ficar de pé no meio de todos. A intenção dos escribas e fariseus, irmão Rosângela, era de desmascarar aquela mulher, porque eles poderiam chegar diante de Jesus e apresentar a situação daquela mulher, mas a Bíblia diz, irmã Marceliana, que ele chega no meio de todos e apresenta a situação daquela mulher. No meio do estudo, Jesus estava ensinando a palavra. Os escribas e fariseus chegam e falam: olha, esta mulher aqui, Jesus, de acordo com a lei de Moisés, porque eles viviam a lei, presta atenção. Os escribas e fariseus gostam de viver a lei. Só que os discípulos de Jesus têm que entender que eles têm que viver a graça e não a lei. Só que aqui os escribas e fariseus chegam para diante de Jesus e falam: olha, esta mulher foi pega no ato de adultério e de acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Só que se nós pegar a própria lei de Moisés, nós vamos entender, irmão Nilde, que uma pessoa que fosse pega no ato de adultério não teria que apresentar só aquela pessoa, teria que apresentar uma testemunha. O que eu aprendo? Falar mal de mim, irmão, é fácil. Eu quero ver é apresentar testemunha. Porque falar mal de nós, que nós erramos e falhamos, é muito fácil. Qualquer um pode falar. Eu quero ver é apresentar a testemunha e a testemunha ser verdadeira. Porque existem muitas falsas testemunhas também para te acusar dos seus erros e dos seus falhas. Aí quando os escribas chegam e apresentam para a mulher, para Jesus, eles falam assim: olha, de acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. Só que aqui também no capítulo 7 de João, nós vemos aqui um discurso de Nicodemas com o próprio Cristo. E Nicodemas aqui ele apresenta algo da lei. Nicodemas no capítulo 3, ele tem um encontro com Jesus. Nicodemas ele era mestre, ele era doutor da lei. Ele era doutor dos fariseus. Então ele entendia da lei. Aí Nicodemas fala assim: ó, Nicodemas, um deles, que antes foi ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo ou saber o que ele fez? Quem está dizendo é Nicodemas, um fariseu. Um fariseu está dizendo assim: acaso a nossa lei pode julgar um homem sem primeiro ouvi-lo o que ele fez? Então nós entendemos, irmãos, que esses escribas e fariseus aqui já estavam fazendo algo errado, porque eles não levaram diante de Jesus a mulher e a outra pessoa que também estava no ato, porque ninguém comete um ato sozinho, mas apresentou somente a mulher diante de Jesus. Então eles já estavam errados. Primeiro eles teriam que ter uma testemunha verídica e verdadeira para poder acusar aquela mulher do seu pecado. Eles não tinham, eles não apresentaram. Aí o que Jesus fez, irmão? Porque Jesus
código da lei para que aquela mulher fosse apedrejada até a morte. E quando eles começam a falar isso, eles queriam pegar o próprio Jesus no erro. Só que Jesus, irmão, ele não poderia errar. Jesus não erra, e nem nunca errou e nem vai errar. Só que aí quando eles chegam e apresentam aquela mulher, que segundo eles foi pega num ato de adultério, no momento, teria que apresentar também o homem, mas não, levou só a mulher. Aí o que Jesus fez? Bom, peraí, já que já está no meio do povo, aí Jesus começa a escrever com o seu próprio dedo no chão. Jesus começa a escrever no chão com o seu dedo. Isto dizia eles tentando para terem o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Quando Jesus escreve na terra com o dedo, nada acontece. Quando Jesus escreve ali as primeiras escritas, não aconteceu nada. Só que a Bíblia diz que eles insistiam em acusar aquela mulher do seu ato. Só que aí, irmão, como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse. Aí quando Jesus se levanta, ele fala: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Presta atenção. Jesus escreve com o seu dedo na terra e Jesus não fala nada. Aí a Bíblia diz que eles insistiam em querer acusar aquela mulher. Aí Jesus chega para eles e fala assim: ó, aquele que não estiver em pecado, atire, pois, a primeira pedra. Por quê, pastor Elias? Porque Jesus sabia, irmã Nilde, que todos aqueles que estavam acusando aquela mulher tinham pecado, irmão. Então, um exemplo: se eu tenho pecado, por que eu vou te acusar? Irmã Joelma, se eu tenho pecado, por que eu vou te acusar? Qual é a vantagem de eu te acusar dos seus erros, sendo que eu também tenho? Pode falar, irmã. Jesus estava escrevendo lá na terra e o pessoal estava lá olhando, esperando ele acusar. E o que ele escreveu foi isso? Quem não tiver pecado atira a primeira pedra? Não. E quem estava lá estava lendo o que ele estava escrevendo. E as pessoas deixou a pedra lá. Eu acho que nem foi tanto também pelo que ele falou, mas também pelo que estava escrito, né? Não, sabe por quê? Porque Jesus escreve, ninguém fala nada. Jesus escreve, não está relatando o que Jesus escreveu. Aí quando Jesus escreve, irmão, ele vai e fala. E Jesus fala: aquele, pois, que não tem pecado, atire, pois, a primeira pedra. Quando Jesus fala, aí vê o que o versículo fala, irmã Débora. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse. Aí ele já não está mais escrevendo. Será que era o nome dele? Não, peraí, nós vamos chegar lá. Eu tenho 15 minutos para chegar lá. Aí quando Jesus escreve no chão, a Bíblia não relata o que Jesus escreveu. Só que quando Jesus escreve, Jesus vai, ele se levanta, porque os escribas insistiam em acusar aquela mulher. Quando ele se levanta, ele fala assim, aí é ele que fala: aquele, pois, que não tem pecado, atire, pois, então a primeira pedra. Aí o que a Bíblia diz? E tornando a inclinar-se, continuou a escrever. Então, exemplo, o que Jesus estava escrevendo, Jesus para, a mensagem não estava completa, Jesus parou, eles ainda insistiu, aí Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire, pois, a primeira pedra. E Jesus continuou a escrever. Aí, Débora, o que nós entendemos? Quando Jesus escreve pela segunda vez, aí a Bíblia diz assim, ó: mas ouvindo eles esta resposta, a resposta não é que Jesus escreveu, não, era a resposta que Jesus tinha falado. Aquele, pois, que não tem pecado, atire então a primeira pedra. Aí a Bíblia diz: e ouvindo ele estas respostas, lançaram as pedras no chão e foram embora. Por que eles foram embora? Aí a Bíblia diz assim, ó: mas ouvindo ele esta resposta, e acusados,
Ó, os irmãos estão me ouvindo? Quem está me ouvindo, diga amém. Mas ouvindo eles esta resposta e acusado pela própria consciência. Aqui é que está o problema, irmão. E acusado pelas próprias consciências, foram se retirando um por um. Sabe qual é a pergunta que eu vou fazer para você aqui nessa noite? Para mim te mostrar que você não é digna ou digno de me atirar pedra. Sabe qual é a pergunta que eu vou fazer? Todo mundo fecha os olhos. Fecha os olhos. E pensa no seu pecado. Fechar os olhos, pensou no seu pecado, agora abre. Será que você pode me atirar pedra ou não? Porque se eu fechar os olhos aqui, irmãos, todo mundo tem pecado. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca já mentiu. Já pecou, porque ele falou que não peca. Então, o que Jesus quis dizer aqui? Aí as pessoas entendem, não diz a Bíblia, tá, meus irmãos? Porque não adianta dizer para você, e a Bíblia diz, eu tenho que te falar o que eu te provo. Mas algumas pessoas, com a mente mais aberta ou mais ampla, eles dizem que pode ser, que Jesus deveria estar escrevendo o pecado de cada um deles no chão. Mas aí se fosse isso, não seria um testamento. Então eu não posso te provar que foi isso. Eu só posso te provar que a Bíblia diz assim, olha, mas sendo acusado pela própria consciência. Então, irmão dela, o que a consciência deles falou com ele? Eu sou pecador. Eu também sou pecador. Então, irmão Rosângela, eu não posso te atirar pedra, sabe por quê? Porque a minha consciência me diz que eu sou pecador. Então, se a minha consciência me diz que eu sou pecador, para que eu vou atirar pedra de você? Tá entendendo? Os irmãos estão entendendo? Aí a Bíblia diz assim, ó, erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhes, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Por que ninguém condenou? Porque todos eles tinham pecado, irmão. Todos eles tinham. Então, irmão, quem é nós para ficar acusando os irmãos? Eu só queria ver a cara do primeiro que largou a pedra e foi embora. É porque... Seu pecador. E outra, a Bíblia diz, irmão, que sabe que como foi que começou a eles jogarem as pedras no chão? As pedras no chão, irmão, que foi jogada do maior para o menor. O que ele quis dizer com isso? O que a Bíblia quis dizer com isso? Que os maiores têm mais pecado do que os menores, mas não escapou nenhum. Porque não deu tempo de pecar. É, porque o que tem de criança também, que é só Jesus na causa, né? Mas, aqui nós podemos ver que o texto diz que eles foram jogando as pedras no chão, do maior, do mais velho, até o mais novo. Então, o que nós entendemos? Que os mais velhos são os que mais erram. E outra, é os mais velhos que mais acusam. Está entendendo? Irmã Cleodice, é os mais velhos que mais apontam os seus erros. Os meus erros são os mais velhos. Mais velhos aonde, irmã Marceliana? Mais velhos na fé. Não pensa uma criança que vai acusar do meu erro. Não. Um adolescente desse nunca vai chegar diante de mim e me acusar dos meus erros. Não. O inimigo vai usar os mais velhos dentro da casa para acusar. Está entendendo? Os detetives de Jesus, tem crente que é detetive, irmão. Sabe? Os detetives de Jesus, o quarto membro da Trindade, o santo, os pesquisadores. Então isso tudo tem nosso meio. Só que o que acontece? Isso aí são pessoas denominadas a fariseu e a escriba, hipócrita. Amém, meus irmãos? Eu estou passando para vocês um estudo que aconteceu também no dia do estudo que Jesus estava dando. Jesus estava ensinando. Aí quando Jesus fala assim, quando Jesus olha para um lado dela e olha para o outro, cadê os acusadores daquela mulher? Todos eles, irmão, foi embora. Por quê? Porque eles entenderam, a consciência deles falaram com ele que eles tinham pecado.
E talvez, irmão, até alguns hipócritas que estavam ali já havia até deitado com aquela mulher também. Já havia até se prostituído com ela. E imagina, irmão, uma mulher pega um atrás dela, você vai lá acusar ela. Aí sabe o que ela faz? Você está me acusando, mas você também já deitou comigo. E aí? Como é que você vai acusar uma pessoa dessa? Exemplo bíblico, Judá e Tamar. A mulher pegou o cajado e o lenço. Ela não era boba. O que você vai me dar como o seu penhor? Ah, eu vou te dar o cajado, vou te dar o selo, vou te dar o lenço, me dá. Aí quando ele foi acusar ela chegou diante da população, diante de todo mundo e falou: o que é isso aqui? De quem é isso aqui? De quem é esse cajado? É meu. De quem é esse selo? É meu. Eu queria ver a cara cínica dele na hora. Porque todo mundo que acusa também tem seus erros, mas esquece que também erra. E aí não usa de misericórdia, quer usar só de justiça, sendo que ele precisa da misericórdia de Deus. Ele só quer apresentar a lei, mas esqueceu da graça. E a graça é o quê? Favor merecido. Quem éramos nós, irmão, para estar aqui? Olha para trás e vê o seu passado. Puxa a sua capivara aí para ver. Puxa o seu passado para ver se você era digno de estar aqui. Eu? Irmão, se eu for puxar meu passado, eu não seria digno de estar aqui com esse microfone na mão, ensinando a palavra de Deus para vocês. Então, quem que eu acho que eu sou? Para bater no peito e achar que eu sou melhor do que ninguém, do que alguém? Irmão, nós não somos nada. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Aí Judá fala assim, Tamar fala: de quem é esse selo? É meu. De quem é esse cajado? É meu. E esse lenço? É meu. Autoridade? Rasgou, acabou. Imagina você vai acusar alguém. Ah, não, ela tira de nós, tem que ser tocada fogo e aí eu tirar para fora do arraial. Pois é, então se vai tocar fogo em mim, vai tocar fogo em você também, seu adúltero. Pronto, acabou. E aí? Tem pessoas, irmãos, que vai acusar as outras pessoas, mas eles estão no mesmo erro que eles estão acusando. Irmão, isso aqui é um assunto muito sério. Tem pessoas que estão acusando o outro de adultério, mas ele está com algum adultério. Quem mais toca na ferida dos outros é porque a ferida dele está aberta. E não conseguiu cicatrizar, e aí ele quer abrir as feridas dos outros. Quem mais acusa, quem mais julga, irmão, pode saber, irmão. Irmão, nós temos que pregar a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Favor merecido. Não apoiar o pecado, porque aqui nós podemos perceber, de acordo com a Bíblia, que Jesus não apoiou o pecado dela. Exemplo que ele chega para ela e fala bem assim: erguendo-se Jesus e vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou assim, respondeu ela: ninguém, Senhor. Aí o que ele falou para ela? Isso. Então quer dizer, irmã Marcelina, que Jesus falou para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, ele perdoa ela. É muito bom nós entender isso, irmão. Porque tem muitas pessoas que às vezes caem no pecado e aí ele é excluído do meio da sociedade. E se ele caiu, como que ele vai voltar, sendo que ele já caiu? Ah, irmão Gilvan, você
e não peques mais. A ordem de Jesus, irmão, para uma pessoa que caiu, é que ele se levante, mas que ele não continue a pecar. Porque o que tem de pessoas que estão caindo, levantando, igual bola de ping-pong. Está entendendo? Tem muitos crentes que estão igual bola de ping-pong. Cai, levanta. Aí quando a coluna travar, igual a minha, quando resolve dar uma travar, aí ou ele fica lá embaixo uma vez ou ele levanta. Então, irmão, o que tem de pessoa para nos acusar, agora, tem poucos irmãos para te ajudar a você se colocar de pé. São poucos, irmã Marcelina, são poucos. São poucos que dizem assim para nós assim, irmã Joelma, vai porque eu sou contigo, eu estou contigo até o final. Agora são muitos, são nuvens de testemunho ao nosso redor, procurando uma medinha nossa para tragar, sabe, para dizer assim, lá, o santão lá, caiu, e agora? Porque muitos acham que depois que o vaso quebra, já era. Mas Jesus, ele é o oleiro para consertar o vaso. Muitos dizem que pau que nasce torto nunca se endireita, mas Jesus é o carpinteiro, irmão. E aí? O jovem chegou para mim hoje e falou, irmão, pau que nasce torto nunca se endireita não, para mim não tem jeito mais não. Eu falei, meu filho, o meu Jesus, ele é o carpinteiro. Pronto, acabou, irmão. Jesus, ele é carpinteiro e nós sabemos que o carpinteiro tem poder de pegar qualquer madeira prata e transformar ela em um dos móveis mais lindos de dentro da casa. Ele é o nosso carpinteiro. Amém, meus irmãos? E Jesus falou, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Irmão, nem Jesus condenou aquela mulher. Nem Jesus, sendo 100% santo, ele não condenou aquela mulher. Ele só chegou para ela e falou, vai e não peques mais. Amém? Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa poderosa oportunidade e que Deus possa continuar, irmão, nos abençoando cada dia mais. Vamos usar a misericórdia de Deus com os nossos irmãos, porque por mais falhos que sejam, mas estão aqui batalhando, lutando para fazer o melhor para Jesus. Porque muitos santão que quer ser o santão não está aqui dentro fazendo a obra, está lá fora. Então, irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos, vamos usar de misericórdia com os nossos irmãos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, e eu agradeço por essa rica e poderosa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. É um estudo muito bom, mas nós temos que também saber uma coisa.